No funeral luxuoso da mãe de um dos homens mais ricos de Campinas, o silêncio foi rasgado por um grito inesperado vindo do fundo da capela. Esse caixão é falso. A dona Carmen está viva. Todos congelaram. Fernando Figueiredo virou-se lentamente, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. À sua frente, cercado por coroas de flores brancas, repousava o caixão que minutos depois seria enterrado para sempre. Mas a mulher que gritava não era uma parente, nem uma amiga íntima. Era apenas a faxineira da família. Uma mulher simples que jamais teria coragem de interromper um funeral, a menos que estivesse absolutamente certa do que estava dizendo. O murmúrio de espanto se espalhou pela capela do cemitério Parque das Flores como uma onda invisível. Rostos se viraram ao mesmo tempo. Olhares de reprovação, confusão, medo. Alguns turistas que passavam pelo corredor principal pararam sem entender. O padre interrompeu a oração. A música suave que tocava ao fundo cessou de repente, deixando apenas o som do vento contra os vitrais. "Alguém tira essa mulher daqui", sussurrou um dos homens com a testa franzida. Mas Maria Aparecida não se moveu. Seus pés estavam fincados no chão como raízes. As mãos tremiam, mas seus olhos permaneciam fixos em Fernando. "Eu sei o que eu vi", ela murmurou, a voz embargada. "A dona Carmen não morreu. Eu vi ela com meus próprios olhos ontem à noite." Fernando sentiu o estômago embrulhar. Até aquele momento, tudo dentro dele tinha sido uma mistura de torpor e incredulidade. A morte da mãe parecia algo distante, irreal, como se fosse uma história contada por outra pessoa. Mas agora, aquelas palavras atravessaram seu peito com uma força diferente. E se for verdade? Essa pergunta ecoou dentro dele como um trovão contido. Ao seu lado, Juliana segurou seu braço com mais força. "Fernando, não escuta isso. Ela deve estar em choque", sussurrou ela, quase sem mover os lábios. "É uma mulher simples, deve estar confusa." Mas havia algo estranho no jeito que ela falava. Tenso demais, controlado demais. Frio demais para uma mulher que acabara de perder a sogra. Fernando a encarou rapidamente. O rosto de Juliana estava pálido. Não pela dor, mas por outra coisa que ele ainda não sabia decifrar. "Ninguém viu o corpo, Fernando", insistiu Maria, com a coragem que vinha do desespero. "Ninguém. Esse caixão sempre esteve fechado. Não deixaram nem eu, nem ninguém se aproximar." Algumas pessoas começaram a concordar em voz baixa. "É verdade. Eu também achei estranho. Não foi permitido nenhum último olhar." O clima na capela, que antes era de luto, agora se transformava em algo muito mais inquietante. Fernando voltou a encarar o caixão fechado. De repente, aquele objeto pesado, silencioso, começou a parecer suspeito. E então, como um filme passando diante de seus olhos, uma lembrança antiga voltou à tona. O quarto do hospital. As paredes brancas, o cheiro de remédio forte e a voz fraca de seu pai apertando sua mão. "Prometa que vai cuidar dela por mim, meu filho." Seu peito apertou. Talvez ele não tivesse falhado apenas em cuidar da mãe. Talvez tivesse falhado em perceber o que estava acontecendo bem diante dos seus olhos. Seu olhar encontrou novamente o de Maria Aparecida. Aquela mulher que tantas vezes ele mal havia notado. Agora era a única pessoa ali que parecia falar a verdade. "O que exatamente você viu, Maria?" perguntou em voz baixa, mas firme. Ela respirou fundo, contendo o choro. "Eu vi a dona Carmen sendo levada, mas não era para o hospital de sempre. Depois eu segui o carro e vi ela entrar em outro lugar. Eu não parei de pensar nisso nem por um segundo. Eu sabia que tinha algo errado." Um arrepio percorreu a espinha de Fernando. Juliana deu um passo para frente em defesa. "Isso é um absurdo", ela disse, elevando a voz agora. "Meu marido está confuso. Ele está sofrendo. Vocês não têm o direito de transformar esse momento num espetáculo." Mas Fernando sequer olhou para ela. Seus olhos estavam presos no caixão.
E, finalmente, com uma voz carregada de algo que todos ali reconheceram como decisão, ele disse: "Abram esse caixão, agora." O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia pesar sobre todos. Duas mãos começaram a se mover em direção à tampa. E tudo o que vinha dali em diante prometia mudar suas vidas para sempre. Muito antes de haver um caixão fechado em uma capela silenciosa, havia uma mulher que andava descalça pelo próprio jardim ao amanhecer. Dona Carmen Figueiredo gostava de sentir a grama fria sob os pés, enquanto o sol ainda dançava tímido sobre as folhas das árvores. "Assim eu lembro de onde eu vim", costumava dizer, olhando para o céu em agradecimento. Ela não nascera em berço de ouro. Cresceu em uma casa simples, de paredes claras e portas sempre abertas, na periferia de Campinas. Sua mãe fazia bolos para vender na vizinhança e seu pai acordava antes do sol para trabalhar em uma pequena oficina. Foi ali, entre cheiro de café fresco e mãos calejadas, que Carmen aprendeu duas coisas que jamais abandonaria: trabalho duro e respeito por gente simples. Conheceu Antônio Figueiredo ainda jovem em uma festa improvisada no salão da igreja do bairro. Ele não era rico naquela época, longe disso. Era apenas um homem determinado, de sorriso sincero, que enxergou nela uma força rara. Casaram-se poucos anos depois, quando ainda contavam moedas para pagar as contas do mês. Mas enquanto muitos olhavam para a falta, Carmen enxergava potencial. "Enquanto a gente tiver um ao outro, já é riqueza o suficiente, Antônio", dizia ela sorrindo. E ele acreditava. Ao longo dos anos, o pequeno negócio de Antônio cresceu. Vieram os primeiros imóveis, depois os grandes contratos, as viagens, os contatos importantes. A vida se transformou completamente. Mas em meio a tudo isso, Carmen permanecia a mesma mulher simples, que fazia questão de acompanhar as compras no mercado, escolher frutas com as próprias mãos e conversar com todos pelo nome. Quando Fernando nasceu, o mundo pareceu ganhar ainda mais cor. Carmen era uma mãe presente, amorosa, atenta a cada detalhe. Preparava o café da manhã, levava ele à escola, esperava do lado de fora quando chovia. Jamais deixou que a riqueza da família o transformasse em alguém arrogante. Pelo contrário, sempre reforçou: "Filho, dinheiro passa, mas caráter não. Nunca deixe de olhar nos olhos das pessoas." Com o passar dos anos, à medida que Fernando se tornava um homem de negócios, cada vez mais distante de casa, Carmen passou a encontrar sua maior companhia em coisas simples: um livro ao entardecer, flores no jardim e, principalmente, nas conversas com Maria Aparecida. A primeira vez que viu Maria, ela não era funcionária da casa. Era uma mulher abatida, sentada no degrau da calçada, abraçando as próprias pernas enquanto chorava. Carmen havia saído para caminhar, quando percebeu a presença dela ali, tremendo. "Você está bem, minha filha?", perguntou, aproximando-se devagar. Maria levantou o rosto assustada. Seus olhos estavam inchados. Contou, em meio a soluços, que tinha acabado de receber uma ordem de despejo. Estava com duas crianças pequenas e não sabia para onde ir. Sem hesitar, Carmen segurou sua mão. "Ninguém dorme na rua enquanto eu estiver viva", disse com firmeza. "Você vem comigo agora." Foi assim, de forma inesperada e profunda, que a história das duas começou a se entrelaçar. Carmen não apenas ofereceu trabalho a Maria, ela ofereceu acolhimento. Abriu um quarto simples no fundo da casa, deixou que as crianças brincassem no jardim, ajudou com material escolar, com uma cesta básica por mês, com remédios quando era preciso. Mas, acima de tudo, deu algo que Maria nunca havia recebido de ninguém: respeito. "A senhora não me vê como uma empregada", dizia Maria muitas vezes, emocionada. "Porque você não é só isso, Cida", respondia Carmen. "Você é gente, e gente merece ser tratada como gente." E assim, aos poucos, a mulher rica e a mulher simples criaram um laço que nenhuma delas soube explicar com palavras.
Por isso, quando Juliana entrou na vida de Fernando, trazendo junto suas roupas caras, sua postura rígida e seu desprezo mal disfarçado pelos funcionários, Carmen percebeu algo diferente no ar. Tentou ser gentil, tentou acolher, tentou enxergar bondade, mas havia um muro invisível entre elas. Ainda assim, Dona Carmen nunca foi do tipo que respondia com dureza. Sua fé nas pessoas era maior que qualquer desconfiança. E talvez tenha sido exatamente isso. Essa fé, essa inocência, essa capacidade de acreditar no bem, que a colocou, sem que ela sequer imaginasse, diante do maior perigo de sua vida. Juliana sempre acreditou que controle era sinônimo de amor. Desde o início do casamento com Fernando, ela fazia questão de organizar cada detalhe da rotina dele. A agenda, os compromissos, os almoços com investidores, os jantares importantes. Para ela, tudo precisava estar sob suas mãos. Nada podia fugir do planejado. E por muito tempo funcionou. Fernando confiava em sua capacidade, admirava sua postura firme, sua inteligência e sua forma de se posicionar. Ela era segura, decidida, impecável por fora. Diante dos outros, parecia a esposa perfeita de um milionário. Mas havia alguém que Juliana nunca conseguiu controlar: Dona Carmen. A simples presença da sogra era suficiente para deixá-la inquieta. Não por algo que ela dissesse ou fizesse de forma direta, mas justamente por tudo o que ela representava. A bondade natural, a humildade sem esforço, o respeito que todos dentro daquela casa tinham por ela. Quando Carmen entrava em um cômodo, a atmosfera mudava. Os funcionários a cumprimentavam com carinho, os jardineiros paravam para ouvi-la, as cozinheiras sorriam quando ela passava. E isso irritava Juliana de uma forma que ela jamais admitiria em voz alta. Você não devia se misturar tanto com essa gente, Carmen. Certa vez ela comentou, em tom disfarçadamente doce. E por que não, minha filha? Respondeu a idosa, tranquila. São eles que fazem essa casa funcionar. Eu devo respeito a cada um deles. Juliana sorriu mecanicamente, mas por dentro sentiu algo queimar. Ela não suportava a forma como a sogra tratava cada funcionário como igual. Não suportava o modo como Maria Aparecida era recebida quase como parte da família. Não suportava ouvir aquele "bom dia, Dona Carmen", carregado de carinho sincero. A gota d'água, no entanto, veio em uma tarde aparentemente comum. Juliana entrou no escritório de Fernando sem bater e o encontrou rindo ao telefone. "Claro, mãe, eu passo aí amanhã, não importa o horário", ele dizia. Não precisa se preocupar comigo. Você sabe que para mim você sempre vem em primeiro lugar." Essas palavras ecoaram dentro dela como um tapa invisível. Você sempre vem em primeiro lugar. Naquele instante, Juliana entendeu algo com uma clareza perturbadora. Enquanto Dona Carmen estivesse viva, ela jamais teria o controle absoluto sobre Fernando. Sempre haveria uma sombra. Sempre haveria uma opinião mais importante do que a dela. E aquilo era inaceitável. A partir desse dia, as atitudes começaram a mudar de forma sutil, quase imperceptível para quem não estivesse atento. Juliana passou a evitar que Carmen tivesse tanto contato com o filho. Alegava que ele estava ocupado, que estava em reunião, que estava viajando. Bloqueava ligações, esquecia recados, apagava mensagens. Dona Carmen ligou de novo, disse Maria Aparecida certa vez. "Ela não entende que o Fernando trabalha?" respondeu Juliana seca. Não é mais um garotinho que fica grudado na mãe. Mesmo assim, Carmen continuava sendo a mesma. Preparava bolos para quando Fernando voltasse, separava presentes simples, escrevia bilhetinhos com palavras carinhosas. E, ironicamente, isso tornava tudo ainda mais insuportável para Juliana. Certa noite, enquanto todos dormiam, Juliana desceu até a cozinha. Encontrou Maria ali, terminando de limpar a pia. "Você gosta muito da Dona Carmen, não é?" perguntou, cruzando os braços. Maria hesitou. "Eu sou muito grata a ela, senhora Juliana. Gratidão é uma coisa, dependência é outra", respondeu, fria. "Não esqueça qual é o seu lugar nessa casa."
Maria permaneceu em silêncio, mas a tensão ficou no ar. A partir daquele momento, Juliana começou a agir com mais frequência perto do quarto da sogra. Observava suas rotinas, sabia os horários em que ela tomava os remédios, sabia quando ela dormia mais pesado, sabia quando seu coração parecia mais fraco. E no fundo de sua mente, uma ideia começou a ganhar forma. Primeiro como um pensamento distante, depois como possibilidade, logo em seguida como plano. Se Dona Carmen deixasse de existir, nada mais impediria Juliana de se tornar a única mulher mais importante na vida de Fernando. E não apenas emocionalmente. Ela já havia descoberto, através de documentos e conversas ouvidas às escondidas, que a sogra era a herdeira direta de grande parte do patrimônio do marido falecido. Muito mais, inclusive, do que o próprio Fernando imaginava. Isso a deixava ainda mais incomodada. Enquanto essa velha estiver viva, eu nunca vou estar segura aqui, pensou certa vez ao observar Carmen caminhando lentamente pelo jardim. Nessa mesma semana, Juliana começou a pesquisar clínicas afastadas, lugares discretos, profissionais que não faziam muitas perguntas, lugares onde dinheiro fechava qualquer boca. E em uma madrugada silenciosa, olhando para o teto do quarto, ao lado do marido que dormia profundamente, ela chegou a uma conclusão que gelou até sua própria alma. Dona Carmen não podia mais estar ali. Na manhã em que tudo começou a mudar de forma irreversível, Fernando já estava longe de Campinas. Havia embarcado ainda de madrugada, em um voo partindo de Viracopos, com destino a uma reunião importante em Minas Gerais. Era uma negociação grande demais para ser adiada e, para ele, era apenas mais um dia como tantos outros. Antes de sair, deixou um beijo rápido na testa da mãe, que ainda dormia, e um carinho demorado em sua mão. "Volto logo, mamãe", murmurou em voz baixa, sem imaginar que aquele gesto seria o último carinho de normalidade que ela receberia por muito tempo. Dona Carmen apenas suspirou em meio ao sono. Assim que a porta se fechou atrás dele, Juliana deixou que o rosto relaxasse, perdendo aquela máscara de esposa preocupada que mantinha em público. Caminhou lentamente pela casa, observando cada cômodo em silêncio, como quem conferia um plano pela última vez. Tudo estava em seu lugar. Pouco depois das 9 da manhã, ela entrou no quarto de Dona Carmen, acompanhada por um homem de jaleco branco, que dizia ser médico, mas que não trabalhava em hospital algum. Era um contato antigo, conhecido por não fazer muitas perguntas quando havia dinheiro envolvido. "Ela está muito fraca?" ele perguntou, avaliando rapidamente a idosa. "Sim, passou a noite mal, confusa", mentiu Juliana com a voz tranquila. Não queria que ela passasse por isso em casa. Precisa de cuidados mais intensivos. O homem apenas assentiu. Uma pequena injeção foi aplicada no braço de Carmen. Minutos depois, seu corpo relaxou completamente, mergulhando em um sono profundo e pesado. "Agora podemos levá-la", disse ele. Foi tudo rápido, silencioso, calculado. Dona Carmen foi colocada em uma maca improvisada e levada até uma ambulância particular, estacionada discretamente do outro lado da rua. Nenhum vizinho questionou. Nenhum funcionário compreendeu de fato o que estava acontecendo. Apenas seguiram ordens, como sempre fizeram. Maria Aparecida foi impedida de se aproximar. "Não precisa de você agora, Maria", disse Juliana seca. "Vá cuidar da cozinha." Algo naquele tom a fez estremecer, mas mesmo assim ela obedeceu. Horas depois, Juliana recebeu uma ligação. "Está tudo feito", disse a voz do outro lado da linha. "Ela já está na clínica." "Perfeito", respondeu sem demonstrar nenhuma emoção. E então veio a próxima etapa. No fim da tarde, Juliana ligou para Fernando. "Amor", disse em tom trêmulo, fingindo desespero. "Sua mãe, ela passou mal hoje. Foi levada às pressas para o Hospital Vera Cruz, mas ela não resistiu." O silêncio do outro lado durou alguns segundos. "O quê? Como assim não resistiu?" A voz dele tremia. "Foi muito rápido.
Os médicos tentaram, mas disseram que o coração dela parou. Eu fiz tudo o que pude. Fernando desabou em dor do outro lado da linha, sem imaginar que, naquele instante, sua mãe respirava fracamente em um quarto isolado de uma pequena clínica escondida em Joaquim Egídio, sedada, confusa e sem entender por que havia sido arrancada de casa. Enquanto isto, Juliana já se ocupava em resolver detalhes práticos demais para quem acabara de perder a sogra. Contatou uma funerária de confiança. Apresentou documentos que não haviam sido vistos por nenhum médico oficial, mas que, estranhamente, foram aceitos. Pagou um valor absurdo para que tudo fosse feito rapidamente. E fez um pedido específico. O caixão precisa permanecer fechado em todo o momento. Foi uma exigência médica. Minha senhora, respondeu o funcionário, interessado apenas no dinheiro. Um caixão foi preparado. Ninguém questionou quem estava dentro, porque não havia ninguém. Na mansão dos Figueiredo, Maria Aparecida sentiu um aperto estranho no peito. Caminhou até o quarto de Dona Carmen e viu a cama vazia, ainda desarrumada. O cheiro dela ainda estava ali, o terço sobre o criado mudo, as pantufas ao lado da cama. Mas não havia nenhum vestígio de que ela realmente tivesse morrido dentro daquele lugar. Isso não está certo, murmurou para si mesma. Horas depois, ela encontrou algo ainda mais estranho, uma pulseira hospitalar rasgada, escondida no fundo da lixeira do banheiro social. Não era do Hospital Vera Cruz. O nome impresso não correspondia às informações que Juliana havia dado. Seu coração disparou. Daquele momento em diante, Maria soube com certeza alguém estava mentindo. E ela faria tudo o que fosse preciso para descobrir quem e por quê. Maria Aparecida não conseguiu mais trabalhar em paz depois daquele dia. O prato quase caiu de suas mãos 2 vezes na cozinha. O café passou do ponto. E por mais que tentasse disfarçar, seus pensamentos se prendiam a uma única imagem: o quarto vazio de Dona Carmen e aquela pulseira hospitalar rasgada dentro da lixeira. Nada daquilo fazia sentido. A idosa jamais reclamava de dores fortes. Nunca havia mencionado estar passando mal naquela madrugada. Pelo contrário, na noite anterior, havia conversado com Maria sobre um bolo de fubá que gostaria de fazer para quando Fernando voltasse da viagem. Ele ama bolo de fubá, Maria. Sempre amou, dissera com aquele sorriso doce que iluminava até os dias mais pesados. Mas agora não havia bolo, não havia sorriso e, segundo Juliana, não havia mais Dona Carmen. Porém, o coração de Maria se recusava a aceitar. Ela esperou o momento certo. Esperou Juliana sair de casa para resolver detalhes do velório. Esperou os outros funcionários se ocuparem no jardim. E então, silenciosa como um pensamento proibido, entrou no quarto outra vez. A cama ainda tinha a marca do corpo. O travesseiro ainda estava levemente úmido. Não existia cheiro de remédio forte. Não existia cheiro de morte. Foi então que ela percebeu uma coisa que ninguém havia notado. Havia marcas de dedos no braço da cadeira próxima à janela, como se alguém tivesse sido segurado ali, sentado à força, por alguns segundos. No chão, perto da cortina, um arranhão recente no piso de madeira denunciava que algo pesado fora arrastado para fora daquele quarto. Uma maca. Sua respiração ficou curta. Isso não foi morte, murmurou. Isso foi uma retirada. Um arrepio percorreu sua espinha. Em silêncio, ela saiu do quarto e seguiu até o telefone da área de serviço. Pegou uma lista antiga que Dona Carmen guardava em uma gaveta. Números de médicos, amigas, antigos colegas do marido. Ligou para uma clínica em Joaquim Egídio, um lugar pequeno, afastado, onde sabia que alguns pacientes ricos costumavam ficar escondidos após cirurgias ou procedimentos sigilosos. Clínica Santa Helena, bom dia. O coração de Maria quase escapou pela boca. Eu gostaria de saber se há alguma senhora chamada Carmen Figueiredo internada aí, perguntou, tentando soar apenas curiosa. Do outro lado da linha houve um silêncio rápido demais. E logo depois, uma resposta evasiva.
Nós não podemos fornecer informações por telefone. Aquilo já foi resposta suficiente para ela. No fim da tarde, enquanto todos estavam ocupados organizando a cerimônia do funeral no cemitério Parque das Flores, Maria saiu discretamente da mansão. Pegou um ônibus, depois um táxi. Seu destino estava claro em sua mente, mesmo que seu corpo tremesse. Quando chegou ao endereço da clínica, seu coração parou por um instante. Era pequena, discreta, escondida entre árvores e muros altos, mas algo nela parecia assustadoramente real. Ela caminhou até a recepção. "Em quem posso ajudar?" perguntou a atendente. "Eu estou procurando uma senhora", engoliu em seco. "Dona Carmen Figueiredo." A mulher ergueu os olhos, visivelmente nervosa. "Aqui não tem nenhuma Carmen Figueiredo." Mas nesse exato momento, uma porta branca se abriu no corredor lateral. E lá estava ela, frágil, pálida, com os cabelos despenteados, vestindo uma camisola clara, mas viva, viva. Os olhos de Dona Carmen se encheram de lágrimas ao reconhecer Maria. "Graças a Deus", sussurrou quase sem voz. "Eu sabia que você viria." Maria levou as mãos à boca. As pernas quase cederam. Ali, diante dela, estava a prova de que tudo aquilo era uma farsa, uma mentira cuidadosamente planejada. E naquele exato instante, dentro de sua alma simples, nasceu uma decisão que mudaria tudo. Independentemente do medo, do status de Juliana, do poder daquela família, ela não deixaria Dona Carmen ser apagada do mundo. E eu preciso aproveitar esse momento para te fazer uma pergunta muito importante e sincera. Se fosse você no lugar da faxineira, você teria essa mesma coragem? Teria coragem de enfrentar gente poderosa, arriscar o emprego, a segurança, só para salvar alguém que sempre te tratou como família? E me conta uma coisa também. De onde você está me ouvindo agora? Eu adoro saber até onde a minha voz chega. E se histórias como essa mexem com você, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que acredita em justiça, gratidão e coragem. Isso me ajuda demais a continuar contando histórias como essa. Agora, volta comigo, porque o que Maria Aparecida vai fazer a seguir vai paralisar um cemitério inteiro. O cemitério Parque das Flores estava coberto por um silêncio pesado naquela manhã. O céu nublado parecia refletir o estado de espírito de todos os presentes. O vento balançava levemente as coroas de flores, espalhando um cheiro forte de lírios e crisântemos pelo ar. O caixão, imponente e fechado, repousava sobre o suporte de mármore à frente da capela, cercado por pessoas vestidas de preto, muitas delas sem saber exatamente quem estavam ali para homenagear, mas todas curiosas por estarem diante do que chamavam de a mãe de um dos homens mais ricos de Campinas. Fernando estava parado diante do caixão, imóvel. O rosto pálido, os olhos inchados, o corpo rígido, como se ainda não tivesse conseguido aceitar a realidade. Ele segurava o terço que Carmen sempre trazia no bolso do avental enquanto orava, agora apertado em sua mão trêmula. Ao seu lado, Juliana mantinha uma postura impecável, vestido preto perfeitamente ajustado, óculos escuros sobre o rosto, maquiagem leve, lágrimas contidas. Uma viúva simbólica, uma nora de luto, uma mulher forte, ao menos para quem estava olhando de fora. Mas por dentro, ela só pensava em uma coisa: finalmente está acabando. O padre pigarreou ao se posicionar diante do microfone. Estamos aqui hoje para nos despedir de uma mulher temente a Deus, uma mãe dedicada, uma presença marcante na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Enquanto ele falava, algo começou a se mover no fundo da capela. Um leve burburinho, passos apressados, um empurra-empurra discreto. Alguns convidados viraram a cabeça incomodados. Foi então que uma voz rompeu o silêncio de forma seca, firme e desesperada. Esse caixão é falso. Todos congelaram. A música parou. O padre se calou. Fernando virou-se em choque. Dona Carmen não está morta. Ela está viva. Os olhares se voltaram para a entrada.
Ali estava Maria Aparecida, cabelos presos em um coque simples, mãos trêmulas, mas postura ereta, o coração acelerado, mas os pés firmes no mesmo lugar. Por um segundo, ninguém conseguiu reagir. Maria, você enlouqueceu!" sussurrou uma das funcionárias que estava próxima. Juliana sentiu o sangue gelar. "Tire essa mulher daqui", murmurou pelos dentes para um dos seguranças. "Agora." Mas Maria deu alguns passos à frente. A voz aumentou. "Essa mulher que vocês estão velando não está nesse caixão. Dona Carmen está viva. Foi levada contra a vontade dela." Um murmúrio de espanto percorreu a capela. "O que você está dizendo?" Fernando deu um passo à frente, completamente atordoado. "Do que você está falando, Maria?" Ela o encarou, os olhos marejados, mas determinados. "Eu vi, Fernando, eu vi ela com meus próprios olhos hoje, numa clínica em Joaquim Egídio. Ela está sedada, confusa, sendo mantida escondida." O coração de Fernando disparou. "Isso é impossível. Minha mãe morreu ontem. Os médicos confirmaram." "Que médicos, Fernando?" Ela rebateu, segurando o choro. "Você nunca viu médico nenhum. Quem resolveu tudo foi a Juliana." Um silêncio quase mortal tomou conta do lugar. Os olhos se voltaram lentamente para ela. Juliana tirou os óculos escuros, fingindo indignação. "Isso é um absurdo. Uma funcionária desequilibrada interrompendo o velório da sua própria patroa dessa forma. Que tipo de loucura é essa?" disse ela, em tom alto para que todos escutassem. Mas Maria não recuou. "Loucura é enterrar uma mulher viva." Então, com a voz branca de medo, mas carregada de verdade, ela completou: "Se ela está mesmo morta, então por que você não deixa que esse caixão seja aberto, Juliana?" Um arrepio coletivo percorreu o ambiente. Fernando se virou lentamente e ficou olhando para o caixão. Depois, voltou seu olhar à esposa. "Abre", murmurou. "O quê?" Juliana arregalou os olhos. "Eu quero que abra o caixão." "Fernando, amor, isso é desrespeitoso. Sua mãe não gostaria." "Eu quero que abra." "Agora!" A voz dele ecoou pela capela. O funcionário da funerária hesitou. "Senhor, existe um protocolo. Eu pago qualquer maldito protocolo. Abre esse caixão agora." Um silêncio tenso tomou conta quando as travas começaram a ser soltas. Todos prenderam a respiração. O som seco da madeira sendo levantada ecoou pelo salão. E aquilo que já parecia impossível se tornou real. O caixão estava completamente vazio. O silêncio que tomou conta do cemitério Parque das Flores foi tão denso que parecia ter peso. Ninguém falava, ninguém respirava direito, ninguém conseguia sequer piscar. O caixão estava vazio, um absurdo impossível, uma cena que parecia tirada de um pesadelo. Fernando deu um passo para trás, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isso não pode ser real", murmurou, passando a mão pelo rosto, em completo estado de choque. As pessoas começaram a se afastar em círculos, murmurando entre si. Alguns levaram as mãos à boca, outros pegaram o celular para gravar. Um pequeno caos, contido por choque, começava a se formar. Juliana, por outro lado, estava completamente imóvel, o rosto pálido, a mão tremendo ao lado do corpo, a respiração curta demais. Pela primeira vez desde que tudo começara, ela não tinha uma resposta rápida, nenhuma máscara no rosto, nenhuma explicação pronta. Fernando a encarou. Mas agora já não havia mais amor naquele olhar. "Onde ela está?" perguntou, com uma calma assustadora. "Fernando, eu posso explicar." "Onde está?" "Ah, minha mãe?" A forma como ele falou fez todos congelarem outra vez. Ela olhou em volta, tentando encontrar apoio em algum rosto conhecido. Mas as pessoas agora a encaravam como quem olha um estranho, uma ameaça, uma mulher capaz de qualquer coisa. "Eu só queria proteger você." Foi tudo o que ela conseguiu dizer, num sussurro quebrado. "Proteger de quem? Da minha própria mãe?" Ele deu uma risada amarga. "Você acha que eu sou um idiota, Juliana?" Ela chorou. Não de arrependimento, mas de medo. Nesse instante,
2 viaturas da Polícia Civil entraram pelo portão do cemitério. O som das sirenes rompia o ar pesado que ainda pairava ali. Os policiais desceram apressados. "Qual o problema aqui?" perguntou um deles. Fernando apontou, sem tirar os olhos de Juliana. "Essa mulher simulou a morte da minha mãe." Um murmúrio de espanto percorreu o público mais uma vez. "Isso é mentira!" ela gritou desesperada. "Essa funcionária é que está inventando tudo." Mas antes que alguém dissesse mais qualquer coisa, Maria Aparecida, ainda em pé no fundo da capela, soltou uma frase que calou todos novamente. "Eu posso levar vocês até ela." Fernando virou o rosto para Maria, com os olhos cheios de lágrimas. "Você sabe onde minha mãe está?" Ela fez que sim, lentamente. "Eu vi. Eu falei com ela. Ela me reconheceu. Ela pediu para eu não deixar matarem ela." Aquelas palavras atravessaram Fernando como uma lâmina. "Me leve até lá, agora." Em poucos minutos, Fernando, Maria e 2 policiais já estavam seguindo em direção à Clínica Santa Helena, em Joaquim Egídio. Atrás deles, o velório virava palco de escândalo e Juliana era levada para prestar esclarecimentos. Durante o trajeto, Fernando não conseguia parar de pensar na promessa que havia feito ao pai, anos antes, ainda no hospital. "Eu vou cuidar da mamãe. Eu nunca vou deixar nada acontecer com ela." E ele falhou. Falhou feio. Quando chegaram à clínica, a recepcionista empalideceu ao reconhecê-lo dos jornais. Tentou negar, mas foi impedida pelos policiais. Os corredores estavam frios, clara demais, silenciosos demais. Até que, ao abrirem uma das portas laterais, a cena que ele jamais esqueceria apareceu diante de seus olhos. Dona Carmen estava deitada em uma cama simples, ligada a soro, com o olhar perdido, mas viva, respirando, pulsando. Fernando caiu de joelhos. "Mãe." Ela virou o rosto lentamente e abriu um sorriso fraco. "Meu menino, você veio..." Ele segurou a mão dela com força, como se tivesse medo que ela evaporasse. As lágrimas desciam sem controle pelo seu rosto. "Me perdoa, mãe. Me perdoa por ter deixado isso acontecer. Eu prometo, nunca mais vou te deixar sozinha." Naquele momento, na ausência de riquezas, de status, de empresas, de milhões, havia apenas um filho diante da própria mãe. E uma verdade impossível de ser ignorada. Dinheiro nenhum substitui presença. Poder nenhum vale mais que amor. Enquanto isso, Juliana já estava na delegacia prestando depoimento. Pressionada pelas provas, pela denúncia e pelo testemunho de Maria, ela não teve mais como negar. Tudo veio à tona. A inveja, o controle, o medo de perder poder, a herança, o ódio disfarçado de atenção. E pela primeira vez, Fernando enxergou claramente quem ela realmente era. A notícia se espalhou pela cidade em questão de minutos. Do lado de fora do cemitério Parque das Flores, carros de reportagem já se amontoavam na entrada. Câmeras apontadas, microfones esticados, jornalistas falando ao mesmo tempo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O caixão estava realmente vazio? A mãe do empresário Fernando Figueiredo está viva? Quem é a mulher levada pela polícia? As perguntas voavam de todos os lados, e no centro delas, Juliana Figueiredo. Sentada na sala de depoimento da delegacia, ela já não era a mulher elegante, segura e impecável do velório. O rímel escorria pelo rosto. O penteado perfeito já estava desalinhado, mas mesmo ali ainda tentava manter algum controle. "Ela estava atrapalhando a nossa vida", murmurou em determinado momento. "Aquela mulher mandava naquela casa, em tudo." "A senhora está falando da sua sogra?" perguntou a delegada. Juliana engoliu em seco. "Ela fazia Fernando se afastar de mim. Ela mandava nele. Tudo girava em torno daquela mulher", disse com ódio mal contido. A delegada fechou a pasta. "A senhora entende que o que fez se enquadra como sequestro, falsidade ideológica, fraude e tentativa de homicídio por negligência?" O silêncio foi sua única resposta. Enquanto isso, na clínica em Joaquim Egídio, Fernando não saía do lado da mãe.
Segurava sua mão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E naquele momento, era. Eu quase te perdi por causa da minha cegueira, mãe. Ele dizia com a voz quebrada. Você estava vivendo demais e olhando de menos, meu filho. Mas ainda deu tempo, respondeu ela fraca, porém lúcida. Essas palavras ficaram cravadas dentro dele. Pela primeira vez em anos, Fernando se permitiu lembrar do pai, da promessa feita no leito de morte, da responsabilidade que havia deixado em segundo plano por causa do trabalho, do dinheiro, da rotina, e agora ele via com clareza do controle sutil de Juliana. Maria Aparecida estava sentada em uma cadeira ao lado do quarto em silêncio, olhos baixos, como se tivesse feito algo errado. Maria, chamou Fernando, virando o rosto para ela. Ela levantou a cabeça receosa. A senhora salvou a minha mãe, disse ele. Salvou essa família inteira de uma mentira gigantesca. Ela balançou a cabeça emocionada. Eu só fiz o que a dona Carmen sempre fez por mim. Ela me ensinou a ser gente. Naquela tarde, Fernando fez algo que surpreendeu até a própria Maria. Ligou para os advogados da família, pediu que atualizassem todos os documentos referentes à herança do pai e, principalmente, à administração dos bens de sua mãe. A partir de hoje, tudo que for de minha mãe será protegido de qualquer pessoa que tente se aproximar com segundas intenções. Inclusive de mim, ele afirmou. Depois, ligou para a diretoria de sua empresa. Eu vou me afastar por tempo indeterminado, anunciou. Existem coisas que nenhuma reunião no mundo pode consertar, mas a minha ausência destruiu. E agora eu vou consertar. A decisão caiu como uma bomba entre sócios e investidores, mas nada mais importava. Pela primeira vez, Fernando estava escolhendo estar presente. Nos dias seguintes, Dona Carmen foi transferida para o Hospital Vera Cruz, agora de forma oficial, e posteriormente levada de volta para casa, com médicos reais, enfermeiras, acompanhamento diário e, acima de tudo, a atenção do próprio filho. A imprensa ainda rondava o portão, mas a mansão dos Figueiredo, antes fria e tensa, passou a ter outro clima, mais leve, mais humano, mais família. Juliana foi indiciada formalmente e, enquanto aguardava julgamento, permaneceu em prisão preventiva. Sozinha, sem luxo, sem poder, sem controle e, ironicamente, exatamente no mesmo lugar emocional em que tentou colocar a sogra, no esquecimento. Mas ela não estava no controle. Nunca mais estaria. Na varanda da casa, em uma tarde de sol suave, Fernando se sentou ao lado da mãe. A senhora ainda confia em mim? Depois de tudo? Dona Carmen segurou o rosto dele com as duas mãos, carinhosamente. Filho, confiança não é esquecer o erro. É acreditar que ele pode te tornar um homem Fernando melhor. Fechou os olhos. Naquele momento ele entendeu. Tudo aquilo não era apenas sobre uma tentativa de assassinato, sobre uma mentira ou sobre uma herança. Era uma lição de vida. E ela tinha um nome simples: gratidão. O tempo passou devagar, mas de forma diferente. A casa dos Figueiredo, que antes parecia grande demais e silenciosa demais, voltou a ter vida. O aroma de café fresco pela manhã retornou à cozinha. O barulho leve do talher batendo no prato durante o almoço voltou a ser ouvido. E, principalmente, a voz de Dona Carmen voltou a ecoar pelos corredores, às vezes cantando baixinho, às vezes rindo de alguma lembrança antiga, às vezes repreendendo Fernando de forma carinhosa por não comer direito. E ele finalmente estava ali. Não em uma videochamada apressada, não entre uma reunião e outra, mas presente. Aprendendo a conviver outra vez com a própria mãe, aprendendo a conversar, aprendendo a ouvir. Em uma dessas tardes, sentado no jardim, Fernando observava Dona Carmen regando as mesmas flores que sempre cuidara, com calma, paciência e carinho. A mesma rotina simples que ele ignorou por tantos anos. Como a senhora consegue ser tão boa, mesmo depois de tudo o que aconteceu? Ele perguntou. Ela parou, limpou as mãos no avental e sorriu. Porque, meu filho, a vida já é dura o bastante. Se a gente perder o amor, perde tudo.
Aquela frase entrou nele como uma raiz. E naquele instante ele desviou o olhar para a varanda, onde Maria Aparecida ajudava uma das crianças do jardineiro a fazer a lição de casa. Você foi a única pessoa que não me viu como o milionário, né, Maria? Ele disse ao se aproximar. Eu sempre vi o senhor como um filho, respondeu ela com humildade. E filho a gente corrige, a gente cuida, a gente protege. Fernando engoliu em seco. Pouco tempo depois, ele anunciou uma decisão que surpreendeu mais uma vez a todos. Maria Aparecida seria registrada oficialmente como funcionária da família, com salário digno, benefícios, plano de saúde para seus filhos e estudo garantido para que, se quisesse, pudesse concluir seu curso de enfermagem. Mas isso é demais, seu Fernando. Eu não fiz nada por dinheiro. E esse é exatamente o motivo pelo qual você merece tudo isso, respondeu ele. Juliana acabou sendo condenada por fraude, sequestro, falsidade ideológica e tentativa de homicídio indireta. Sua queda foi silenciosa, lenta e inevitável. E pela primeira vez em muito tempo, Fernando não sentiu ódio. Apenas uma tristeza profunda ao perceber o quanto o amor pode virar veneno quando nasce do ego. Mas ali, naquela casa, uma nova história estava sendo escrita. Uma história de reconexão, de humildade, de família e talvez, mais do que tudo, uma história de despertar. Porque quantas pessoas andam por aí, ricas em coisas, mas pobres de presença. Quantas esquecem quem as criou, quem as ensinou a andar, quem segurou sua mão no primeiro passo. O que aconteceu com Dona Carmen não foi apenas uma tragédia evitada. Foi um chamado para Fernando. E agora, talvez para você também. E eu quero terminar essa história falando diretamente com você, que me ouviu até aqui. Será que você tem dado valor às pessoas que sempre estiveram ao seu lado, mesmo quando você não tinha nada? Será que você tem cumprido as promessas que um dia fez, especialmente aquelas feitas em silêncio, olhando nos olhos de quem você ama? Se essa história tocou seu coração, eu te peço uma coisa muito simples, mas muito importante. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Isso me ajuda demais a continuar contando histórias que despertam, curam e transformam. E antes de ir, me conta aqui nos comentários o que essa história te fez sentir, porque a verdadeira herança não é o dinheiro, é o amor que a gente escolhe não abandonar.